Você acha que os supernovas podem ser mais explorados ou acha que é tarde demais? Só seria tarde demais se a obra já tivesse acabado, mas eu ainda acho que mesmo com o fim foram trabalhados, que se eu não me engano até agora, Uruji e Bonnie são os dois que estão assim mais afações dos 4 Yonkou através do jogo dele. Rapaz, imagina ele pegando um Katakuri e um Marco, e se ele é um pirata que ele tem uma Akuma no Mi boa, a Akuma no Mi dele ela é uma Akuma no Mi causando aquele dano, eu já acho que o Haki do Rei dele é poderoso pra caramba. Então, os atuais de Akuma no Mi podem se comunicar com os usuários anteriores, talvez no deles. Você pegar, por exemplo, o Barba Negra, quando pegou a fruta do Barba Branca, ele conseguiu fazer o golpe, inclusive, com a mesma posição. Mas aí as pessoas falam, nossa, mas ele ficou anos no bando, ele já sabia essa posição. Já não gostar. Então é isso, eu acho que sim, seria interessante não conversar diretamente, mas ter um resquício da memória, mesmo que inconscientemente. Será que vai ser revelado o passado de Ryuma e a sua conexão com o Zoro? O passado de Ryuma foi revelado antes da existência de Wano. Por que você acha que o Luffy não se apaixonou pela Big Mom? Por que ela não fez um churrasco? Esse Luffy ou Ace? Eu vou responder a sua pergunta com outra pergunta, bem simples. Quem ainda tá vivo? Pra você, qual o maior usuário de tipo de Haki? Observação, armamento, Haki da observação. Eu acredito que é o Fujitora, que o Haki da observação do maluco é tão foda que ali, tipo, essa dúvida, ou Shanks ou Kaido. Eu apostaria mais no Shanks, mas também não vou tirar o Kaido da jogada. Como ficará a Jolly Roger do Chapéu de Palha quando o Luffy devolver o chapéu pro Shanks? Eu não acho que isso vai acontecer, que o Luffy vá devolver o chapéu pro Shanks. O Luffy do Chapéu de Palha, então eu não gostaria de mudar porque é uma Jolly Roger característica dele. Começa a pegar fogo, aí ele entende que ele comeu a Akuma no Mi do fogo. Mas existem pessoas, dado a enciclopédia das Akumas no Mi, ele saberia que aquela é a Akuma no Mi da invisibilidade. Então existe, você devolve esse impacto, ele vai ser forte. Se você, pelo que eu entendi, e afeta ela. Seguindo a mesma resposta que eu falei anteriormente, o Haki não acerta o poder. Senão o Haki, a pessoa com o Haki na mão, poderia acertar o fogo do Ace, ou então a fumaça do Smoker. Ela o Haki vai conseguir escapar. Então, como o espírito não faz parte do corpo da Perona, quando ele fosse tentar atacar o espírito atravessaria e afetaria a pessoa do mesmo jeito. Porque quando o Sanji faz o Diablo Jumps, o sapato dele e as calças não queimam. Poderia ser uma licença poética, mas eu já falei em vários vídeos aqui no canal e vou repetir. Para mim, isso é Haki elemental. O Diablo Jumps dele lá só é feito por causa do Haki do armamento que ele utilizava inconscientemente, agora ele utiliza conscientemente. Então, por isso que não afeta nada, porque o Haki cria uma armadura protegendo tanto o sapato quanto a calça. Se há uma dimensão dos espelhos, acha que haverão mais dimensões que serão importantes? Muito bacana você lembrar da dimensão dos espelhos e esquecer da dimensão do Blueno que apareceu lá em Enies Lobby. Então sim, já tivemos outras dimensões e poderemos sim ter outras dimensões. Você acha possível o Luffy ativar o modo Tigerman contra o Kaido só pra fazer a referência ao filme? Eu ia achar muito bacana e já imagino as fanarts. Cara, ia ser da hora, tipo o Luffy de Tigrão lá, Luffy Tigrão, enfim, o Luffy Tigrão e o Kaido Carpa também. Então o Shanks, por isso que ele é apelão, treinou com os dois caras muito foda. Mano, o maluco tinha o Gold Roger, o Den e o Rayleigh pra treinar, você espera que o maluco seja fraco? O que aconteceu com o velho do bar Gold Roger em Logtown? Se você quiser saber a resposta pra essa pergunta, é só Sakura. Olha, considerando tanto que o Ryuluki é doido, eu não duvidaria nada que ele já tivesse passado em um ano, mas a questão é, como ele foi lá? Ele estava em alguma tripulação foda ou ele só passou doidão e acordou lá? Como? Não sei, eu acho que ele foi pra algum outro lugar que também tem Sakuras, mas se ele tivesse ido pra Wano, eu gostaria muito da explicação. Se tivesse alguma referência ao Ryuluki em Wano, o Chopper veria. Em algum momento o Chopper veria. Se não aparecer nada, sem condições. Tipo, se acabar o arco de Wano e o Chopper não ver nada que fizer menção ao Ryuluki, esquece. Não vai ter nada de Ryuluki em Wano. Ia ser interessante, mas eu queria saber como ele foi para lá. Quando o Sanji terá seu momento de hype em Wano? Parece que o Zoro pegou tudo pra ele. Cara, a galera quer que o Sanji tenha um momento de hype igual o Zoro e infelizmente isso não vai acontecer porque são personagens com personalidades diferentes. O Zoro é mais porradeiro, o Sanji é mais estrategista. O que a galera esquece também é que os dois principais momentos do Sanji é quando a galera precisa. Se você for pegar em Alabasta, quando a galera tava toda fodida que ninguém falou, puta, já era, acabou, quem que apareceu? Mr. Prince, ele teve ali o seu destaque. Em Enies Lobby, quando tudo parecia perdido, quem que ajudou ali a abrir o portão? Sanji. Então o Sanji vai ter sim o seu momento de destaque em Wano, ele vai ter um momento que o pessoal vai ficar hypado, e vai ser o momento em que as pessoas mais precisarem, quando todo mundo achar que, tipo, acabou, já era, tamo fudido, não tem escapatória.
aí o Sanji vai, aparece e mostra a luz no fim do túnel. Essa é a personalidade que eu enxergo no Sanji. Qual pode ser a relação da Bonnie com o Kuma? Eu vi uma teoria interessante quando saiu aquele capítulo lá dos revolucionários na Reverie, em Mariejua, que a Bonnie é a mãe do Kuma e que ela estava chorando na guerra por causa do Kuma e ela é a rainha que sumiu. Enfim, tem toda uma hipótese aí, eu vou ver se eu acho esse vídeo. Mas se você pesquisar na internet, você deve achar. Se eu não achar, depois eu faço um vídeo sobre isso. Mas eu lembro que eu vi um vídeo na internet, eu só não lembro de quem. Se pudesse ler uma aventura de algum personagem, qual seria? Eu gostaria de ver a aventura do Garp ou do Dragon, sabe? Tipo, como o Dragon deixou de ser filho de um marinheiro para se tornar um revolucionário procurado pela marinha. Ou então do próprio Garp, sabe? O que fez ele se tornar um marinheiro. Porque se você pegar as imagens do Garp quando era criança, ele parecia ser um pirralho que vivia lá no Terminal Cinza. Sabe, desses molecote bagunceiro, catarrento e tal. E de repente ele vira o herói da marinha. Então toda essa trajetória. São dois personagens que eu gostaria de ver a história deles. Aí ia ser interessante se Oda, lança a novel deles pra nós aí, velho. Nunca te pedi nada. Se os Chichibukais formassem uma tripulação, quem seria o capitão e se seria forte? Eu não consigo imaginar os Chichibukais formando uma tripulação, porque eles são muito independentes. Se eles fossem formar uma tripulação, possivelmente seria mais ou menos igual dos Piratas Rocks, sabe, que não se dá muito bem e tal. Pela potencialidade das frutas, eu colocaria hoje o Barba Negra. Ele deixou de ser um Chichibukai, mas na época que ele era um Chichibukai, eu colocaria o Barba Negra como o capitão desse navio, porque ele é extremamente poderoso. Tirando o Barba Negra do posto de Chichibukai, talvez o Doflamingo pudesse ser o capitão desse bando, porque o Doflamingo ele reuniu pessoas estranhas, pessoas poderosas e pessoas que não se dão muito bem umas com as outras. Então ele sabe meio que contornar algumas situações. E é isso. Esse foi o vídeo de perguntas e respostas de One Piece. Eu espero que você tenha curtido. Esse vídeo talvez tenha ficado um pouquinho grande, mas não importa. O importante é a gente falar de One Piece. Quanto mais One Piece, melhor. Comente aí a sua pergunta. É só você colocar hashtag Pergunte ao Ace, fazer a sua pergunta aqui nos comentários que você pode aparecer no próximo vídeo. Você pode também ficar ligado na aba comunidade, que eu também faço o post de perguntas lá, ou no meu Instagram, que sempre tá aí nos vídeos, sempre aparece aí o meu Instagram, Twitter, Facebook, a porra toda. Eu sempre peço pergunta ou na aba comunidade ou no meu Instagram, e sempre pego também aqui dos comentários dos vídeos do Pergunte ao Ace. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijo no coração e tchau.